Bom, pessoal, percebam que agora a gente terminou de instalar, o sistema reiniciou, ele está terminando de reiniciar, na verdade, tá? E vocês vão perceber que vai aparecer uma nova opção aqui, ó, após ele terminar, né? Tá? Chamada Hyper-V, onde a gente vai ter logs do Hyper-V sobre o funcionamento dele, tá? Mas como que eu acesso a ferramenta do Hyper-V, certo? A ferramenta do Hyper-V, se vocês vierem em ferramentas aqui, ó, vai aparecer uma nova opção, gerenciador do Hyper-V, certo? Essa opção é onde você vai fazer a gestão toda do Hyper-V. Então a gente vai conhecer ela agora para que a gente possa entender como que funciona e como fazer a criação de cada objeto nosso, tá? Então assim, basicamente essa ferramenta, tá? Ela tem algumas opções como conectar ao servidor. Então aqui, ó, essa ação conectar ao servidor é uma opção onde a gente consegue conectar a servidores que rodam Hyper-V, não somente ao nosso, tá? Ou seja, eu posso ter essa ferramenta instalada numa máquina cliente Windows, por exemplo, tá? E conectar um servidor que roda Windows Core sem interface gráfica para fazer a gestão dele. Então eu consigo fazer isso, eu consigo instalar um servidor Core, tá? Que tem o Hyper-V instalado e conectar nesse servidor com essa ferramenta, e aí vai aparecer esse servidor aqui, ó. Tá? Que é o servidor de virtualização. Então, percebam que aqui está o gerenciador e aqui está o servidor. Tá? Então, dessa maneira que funciona. Tá? Então, dando continuidade, o que eu tenho mais aqui, né? Se eu clicar com o botão direito em cima do nosso servidor, eu tenho algumas opções do Hyper-V, como importar uma máquina virtual, certo? Então, eu consigo importar alguma máquina virtual que esteja na extensão utilizada pelo Hyper-V. Tá? Eu tenho aqui configurações do Hyper-V, vamos entrar aqui. O que são as configurações do Hyper-V? Primeiro, onde que eu vou armazenar minhas máquinas virtuais? Tá? Então, tu tem que ter um diretório onde você armazena, né, as suas máquinas virtuais. Aqui ele está dizendo que a gente vai armazenar dentro do public, tá? Então, do usuário public. Não é o ideal, tá? O ideal é você ter um disco separado, né, onde você vai armazenar as suas máquinas virtuais, não junto com o disco do sistema operacional. Por quê? De novo, a mesma situação da rede, tá? Ou seja, se eu tenho um disco que está rodando o banco de dados e ele tem muita utilização, ele vai acabar travando o sistema operacional que está rodando aquela máquina virtual. Ou seja, eu consigo fazer com que a utilização desse disco seja tanta que acabe travando o meu servidor, que é a minha parte de gerência, e acaba comprometendo o meu servidor todo de virtualização. Então, nunca deixem a parte de discos e a parte de máquina virtual dentro do mesmo disco do seu sistema operacional Windows, tá? Para que não haja esse problema de gargalo, tá? Aqui nós temos a parte de informação de GPU, né? De placa gráfica, tá? Aqui tem as opções de migração ao vivo, né? Ou seja, migrações de máquinas virtuais a quente, ou seja, máquinas que estão rodando, tá? Então, algumas configurações de, eu vou trabalhar com qual servidor, vou adicionar o servidor ao meu cluster, e esse servidor vai fazer parte de um grupo onde eu posso mudar as máquinas virtuais de servidor, tá? Políticas de modo de sessão, tá? Nessas políticas de modo de sessão, o que quer dizer políticas de modo de sessão, né? Quer dizer a maneira como que eu vou conectar na minha máquina virtual, certo? Se você deixa uma política de modo de sessão avançado, ele vai conectar a sua máquina como se ele estivesse fazendo uma conexão de terminal server, tá? Então ele vai conectar usando recursos de área de trabalho remota. Se você deixa desmarcado, ele vai conectar como se você estivesse ligado um monitor à sua máquina virtual. Então são situações diferentes e dependendo do software que você está rodando lá dentro, o sistema operacional, na verdade, que você está rodando lá dentro, dependendo desse sistema operacional, você pode utilizar um ou outro, tá? Então depende muito do que você quer. Eu recomendo, tá, deixar sem ser uma sessão avançada, justamente porque você quer ver a máquina virtual desde o início do seu boot, né, sem acesso, como se fosse um acesso de área de trabalho remota, tá? Aqui a parte de configuração de réplica de servidores, tá? A gente não vai ver isso porque eu preciso ter mais outro servidor para poder replicar. Aqui o teclado, né? De que maneira que o teclado vai se comportar, se você vai virtualizar ele para a máquina virtual.
uma combinação de teclas para quando você estiver dentro da máquina virtual e quiser liberar ela para usar na sua máquina física. O que acontece? Quando você está lidando com um ambiente de virtualização e você está dentro de uma máquina virtual, quando você clica na tela dela, ela prende o mouse ali dentro, tá? E aí você só consegue sair de dentro daquele ambiente ali usando uma combinação de teclas, que nesse caso é Ctrl Alt e seta para a esquerda. Eu posso fazer outras combinações que tem disponível aqui. Aqui eu tenho o modo de sessão avançado para o usuário, tá? Da mesma forma que o modo de sessão ali avançado para servidor que a gente falou, tem para o usuário também, que vai funcionar da mesma forma, ou seja, se eu quero acessar via terminal server ou se eu quero acessar localmente a máquina, tá? Então essas são opções que eu tenho, vamos dizer assim, de padronização antes de qualquer máquina virtual, tá? Então do nosso servidor mesmo, quais as opções que eu tenho de configuração do meu servidor. Na próxima aula a gente vê o quê? A gente vê a parte de comutadores virtuais. Eu estou explicando por partes, né, cada elemento desses, para que a gente possa, no final, juntar tudo dentro de uma máquina virtual. Tá? Então, comutadores virtuais na próxima aula.